dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Fábio da Igreja Metodista Wesleyana do Ouro Verde. Estamos aí nesse dia 7, nesse domingão lindo, o dia que o Senhor nos deu. Vamos iniciar esse projeto Academia do Ensino. Agora nós vamos assistir a primeira aula, o juízo da tribulação. Vamos desvendar profecias, textos, maravilhas do Apocalipse. Eu quero te convidar nessa empreitada, quero te convidar para essa viagem, uma viagem pela palavra, uma viagem pelo texto rico deixado por Deus para nós. Nós estamos vivendo um tempo de conhecimento. Nunca foi tão importante o conhecimento e hoje ele se faz presente na minha e na sua casa. Eu quero te convidar. Serão aulas maravilhosas. Teremos a nossa reunião todos os domingos pela manhã e será uma bênção. Eu quero fazer essa oração inicial. Nosso presbítero Arnaldo está ministrando sobre a nossa vida e eu quero lhe dizer que você compartilhe esse vídeo, abra uma sala na sua timeline, que você propague esse evangelho. O canal de comunicação da internet não tira de nós o sentimento evangelístico. Se esse vídeo vai abençoar ou abençoou a tua vida, compartilhe também, abençoe a vida de outros. Talvez você vai encontrar uma pessoa que será completamente abençoada e preenchida a vida por essa palavra. Eu quero orar com você nessa manhã e declarar a bênção de Deus sobre nós. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por essa noite de sono que tivemos e uma manhã que já podemos sentir a Tua presença. Te agradecemos, Deus, pela Tua mão favorável. Te agradecemos, podemos dizer nessa manhã que até aqui nos ajudou o Senhor e grandes coisas faz o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, abra a nossa mente e o nosso coração para entendermos as coisas concernentes ao Teu reino. Fala conosco. O nosso coração é uma casa de portas abertas para o ministrar da Tua palavra. Abençoe Teu filho Arnaldo, que vai trazer esse ensino agora, e que seja um período de qualidade, um tempo de bênção, num local que foi preparado para a valorização da Tua palavra. Seja conosco, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Olhe, aproveite ao máximo. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar nos nossos comentários. Essa aula é gravada, sim, não é uma live, não estamos ao vivo, mas todas as perguntas podem ser registradas nos comentários e serão respondidas nas próximas aulas. Amém? Se você quiser colocar no comentário seu e-mail ou algum contato seu, nós estaremos relatando um feedback de tudo aquilo que você tiver como dúvida ou questionamento. Amém? Compartilhe o entendimento e o conhecimento da palavra de Deus. Estamos na Arena do Saber, é uma academia do conhecimento. Deus te abençoe nessa manhã. Vamos para a aula, em nome de Jesus. Meu irmão, nós estamos aqui nesta live para apresentar um estudo sobre os juízos da tribulação que está em Apocalipse. E estamos reunidos aqui com o pastor Davi e o pastor Fábio, que se interessaram por esses estudos, então nós estamos aqui para tentar passar para vocês aquilo que o livro de Apocalipse pode expressar, pode nos dar. E nós sabemos assim que o livro de Apocalipse é um livro de revelação, um livro de simbolismo. Então muitas pessoas dão as suas próprias interpretações. Cada livro tem uma interpretação.
E a gente procura aqui, nesse estudo, trazer o que é de mais real, o que é de mais próximo do que está na Escritura, do que o apóstolo João escreveu, e dentro do misticismo, das revelações que ele teve, e nós queremos chegar o mais próximo possível disso aí. E nós queremos que as pessoas tenham assim um entendimento mais próximo também daquilo que a Bíblia tem nos oferecido. E como o livro de Apocalipse é assim tão complexo, nós vamos ver durante o nosso estudo, então nós queremos assim pedir as revelações, a direção do Espírito Santo para que nós possamos assim falar dessas coisas, em nome de Jesus. Eu quero fazer a minha apresentação é a seguinte: o meu nome é Arnaldo José Ribeiro, sou presbítero na Igreja Metodista Wesleyana Central de Manaus, sou bacharel em Teologia, formado pela FATEM, a Faculdade de Teologia e Ciências da Reunião de Manaus. Instituto Superior em Ciências da Humanidade. A minha esposa é a Dona Maria Auxiliadora Rodrigues Ribeiro, mulher de Deus, né? Eu tenho que elogiar ela, se eu não elogiar, como é que fica, né? É assim. E também nós temos 4 filhos, já são maiores, e temos 4 netos também, que são direcionados para a palavra de Deus. Bem, irmão, iniciando o estudo, nós, aqui nessa primeira aula, nós iremos falar a respeito da introdução ao estudo para o 6º capítulo de Apocalipse, capítulo 6, os 7 selos. Nós vamos assim trazer uma introdução para esse estudo que começa a partir do capítulo 4 e vai até o capítulo 22, do versículo 21. Então diz o seguinte: iniciando com a visão do trono de Deus, Apocalipse 4:11, nós vamos ver assim o texto que é Apocalipse 4, de 1 a 8. Diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 4: depois dessas coisas eu olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo como uma trombeta. Disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. 3: aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono. 4: ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. 5: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesos 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 6: diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás.
7. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, e o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. 8. Cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto em redor como por baixo das asas. De dia e de noite repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus, que era Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, nós vemos na visão do livro selado, a visão do livro selado, do Cordeiro, está em Apocalipse 5, do 1 a 14, e nós vemos também no capítulo 5, que é a visão do livro selado. Mas nós vamos ler, dar uma introdução nesse capítulo 5, e vamos ler também do 5 de 1 a 8, que diz o seguinte: 1. Então, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado com 7 selos. 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. 4. Eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. 5. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. 7. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, referência ao Cordeiro que tinha 7 chifres e 7 olhos. Nós vamos ver, que está nos versículos 5 e 6, nós vamos ver isso que está em Isaías 11, 2. Então, veja bem, essas visões que estão nos capítulos 4 e no capítulo 5, nós vamos ver que isso são... ela fala dos 7 espíritos e fala também dos 7 chifres. Então, nós vemos, durante todo o livro de Apocalipse, nós podemos ver que esse chifre significa poder e autoridade. E essas 7 lâmpadas, que nós vamos ver que está lá no livro de Isaías, que corresponde a quê? Espírito enviado a toda a terra, corresponde ao Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria. 3, o Espírito do conhecimento. 4, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Então, o que é que significa isso? Significa que quando Jesus esteve aqui entre nós, ele estava com essa autoridade. Ele recebeu essa autoridade, porque Jesus, como nós precisamos saber, ele era homem, era 100% homem e 100% Deus, mas daqui, como ele estava aqui, ele veio mostrar para nós que ele era dependente exclusivamente do Pai que estava no céu
independente do Espírito Santo. Então, veja bem, Jesus estava ligado permanentemente com o Pai que estava no céu e com o Espírito Santo. Então, isso é um exemplo para nós que devemos ter esse mesmo entendimento de estarmos ligados permanentemente em espírito com o próprio Deus e com o Espírito Santo. Isso é muito difícil para nós porque Jesus teve um nascimento virginal e nós não tivemos esse nascimento porque nós nascemos da vontade da carne. Mas Jesus não nasceu da vontade da carne. Então ele tinha toda a autoridade para exercer esse domínio e ter sobre ele essas sete autoridades que foram determinadas para ele. Então, nós vemos isso no capítulo 2 de Isaías, quando ele fala de quê? Que da raiz de Davi, da raiz de Jessé, ia sair o quê? Davi, e Jesus era da raiz de Davi, da raiz de Jessé. Então, vocês podem olhar na Bíblia de vocês, anotem esse versículo, Isaías 11, 2, 1 e 2, que vocês vão certificar isso aí. E passando pela a parte 2 da nossa aula, Apocalipse 6, a visão dos 7 selos, que é Apocalipse 6, 1 a 8, 6. Então nós vamos ver essa sequência dos selos, é uma sequência muito longa, né? E nós aqui precisamos falar desse juízo da tribulação. Então nós queremos assim apresentar nesse momento logo a sequência dos cavaleiros do Apocalipse, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos ver o seguinte: o significado do cavalo branco, do seu cavaleiro, em Apocalipse 6, 1 e 2, os elementos desse versículo são repetições do que se lê nos capítulos 4 e 5. Então vejam que o que nós lemos lá no início, no capítulo 4, que é a visão do céu, e a visão do livro selado do Cordeiro. Então, mais ou menos o que tem nesses 2 capítulos é o que está inserido nisso no assunto que nós vamos entrar, que é a situação desses 4 cavaleiros do Apocalipse: o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. O Cordeiro, o título é um título dado a Jesus Cristo. É um título que foi dado a Jesus Cristo. Mas nós vimos lá que esse Cordeiro foi o único que era capaz de abrir aquele livro selado, né? Porque não tinha ninguém, porque Jesus teve uma missão que ele cumpriu à risca. E nós vemos nessa missão que ele recebeu a missão do Pai de vir aqui fazer uma missão de profeta, sacerdote e rei. E como profeta, ele trouxe para nós a revelação daquilo que Deus deu para ele. E nós podemos ver, né, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele trouxe a revelação do evangelho e nesse livro do Apocalipse ele traz uma revelação após o que foi dado ali durante o evangelho, que foi falado para uma igreja perseguida, que é o Apocalipse. Mas aqui no caso nós vemos que quem seria o cavaleiro e o seu cavalo branco? É que existem complicações, existem muitas especulações que as pessoas falam a respeito do cavaleiro, do cavalo branco e o seu cavaleiro. Muitos dizem que esse cavaleiro é Jesus Cristo. Mas
Quem seria o cavaleiro e o seu cavalo branco? Um aqui. É Jesus? 2. É o anticristo? É um invasor? Ou um conquistador? Quem são esses caras? Então, pelo que nós estamos vendo aqui, esse cavaleiro com o seu cavalo branco, um ser anônimo, né? Ninguém conhece esse ser. Só que ele tem uma missão, né, de vir aqui e causar os maiores horrores, causar tribulações e coisas. E a gente ainda vai verificar isso aí. O doutor Adam Clarke expressou a sua frustração por não compreender o simbolismo do livro de Apocalipse. Calvino, que todos nós conhecemos, dos maiores reformadores, reconheceu o problema, preferindo nada escrever sobre o Apocalipse. Então, para você ver esses caras que foram assim tão sábios, né? É que viram aquela situação da complicação para o entendimento do simbolismo de Apocalipse, eles preferiram ficar alheio, né? Mas o doutor Adam Clarke não, ele veio mais além, que se especificou, se especializou na interpretação dos estudos de Apocalipse. Mas nós queremos falar uma coisa aqui a respeito dos grandes teólogos do século XX, que a partir desses grandes teólogos, foram eles que trouxeram para nós as revelações, as quais nós hoje podemos desfrutar. Podemos, assim, nos aprofundar e ter um conhecimento mais preciso de que aqueles conhecidos antes do século XVIII. Porque do século XVIII, século XVI, século XII, por aí assim, esses caras não tiveram aquilo, a facilidade que nós hoje estamos tendo para chegar a essa conclusão. Agora nós precisamos, assim, ter como buscar, o que buscar, os livros com mais perfeito, que chegam mais próximo daquilo que a Bíblia quer dizer. Então vocês podem prestar atenção numa situação que existem coisas nesses livros de escatologia, no livro de Apocalipse, que fica indefinida. Nós não conseguimos decifrar o que realmente é aquilo. Olha a situação desse cavaleiro com o cavalo branco. Quem é esse cavaleiro? Nós sabemos que é um cara que vem trazer problema para o mundo, né? As características do cavaleiro e seu cavalo branco, 6, 1 e 2. Ele é visto na terra. Veja bem, ele é visto na terra. Tem um arco, símbolo da guerra. Recebe uma coroa e uma espada. Sua identidade é o anonimato desse cavaleiro com o seu cavalo branco. Se nós formos comparar a sua identidade, aparece no início da grande tribulação. Ele aparece no início da grande tribulação. Veja só. A grande tribulação, ela corresponde à última semana que está no livro de Daniel, na profecia das 70 semanas, no capítulo 9. Se nós formos olhar o capítulo 9, do versículo 26 e 27, nós verificamos que essa profecia é uma das profecias muito difíceis que a Bíblia tem, segundo alguns eruditos. Ele diz que essa profecia
é a profecia mais difícil de ser interpretada na Bíblia. Então vejamos aqui esse versículo, os dois versículos. Diz assim, versículo 26 diz, depois das 62 semanas, 2 semanas será cortada será 2 semanas será cortada o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerras, estão determinadas as assolações. O 27 diz o seguinte, e ele firmará aliança por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oblação, a obra, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Isso até a consumação que está determinada será derramada sobre o assolador. Bem, irmão, o que nós queremos entender com esses 2 últimos versículos? Esse último versículo está falando exatamente do anticristo, na última semana do Apocalipse. Nós formos olhar o versículo 24 a 27, ele diz assim, 7 semanas, 62 semanas, completam o quê? 7 semanas mais 62 semanas, e nós somar vai dar o quê? 69 semanas. E que essas semanas já aconteceram. Elas terminaram quando Jesus foi morto. Com a morte de Jesus, terminou as 69 semanas. Então, hoje nós estamos vivendo a era da igreja. Então, depois da era da igreja, virá a última semana que está determinada, que é para o final dos tempos. Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui nesses 12 versículos últimos, que o anticristo virá como uma falsa paz. Então, veja bem, o cavalo branco é o símbolo da paz. O anticristo virá como o cavaleiro branco, né? O cavalo branco é o seu cavaleiro. Essa falsa paz, com esse simbolismo da paz, que é a cor branca, ele vai fazer um acordo de uma semana de anos, que são 7 anos. Mas ele diz aí que na metade da semana ele vai quebrar esse acordo. Então, nessa quebra de acordo, virá a maior perseguição que vai existir em todos os tempos, que a igreja vai ter essa perseguição, vai sofrer essa perseguição, e o anticristo se revelará. Ao ser revelado, ele quebra esse acordo, e o que vai acontecer que são as determinações, a grande tribulação que está estipulada lá no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de Marcos. E aqui no livro do Apocalipse nós também estamos vendo isso aí, que é a grande tribulação pela qual a igreja terá que passar. O item 5 diz o seguinte, em Apocalipse 19, 2, Jesus é visto no céu que tem uma espada de 2 gumes na boca. Entenderam? Aí o que diz lá no Apocalipse que Jesus, a espada de Jesus não é uma espada na mão, é a espada que ele tem na boca, que é o Evangelho. Esse cavaleiro, sobre o cavalo branco, nunca poderá ser Cristo. Jesus está quebrando os 7 selos no céu, mas esse cavaleiro anônimo provoca guerras e destruição. Então, vendo aí a impossibilidade de Jesus. Jesus está quebrando os selos do céu. E esse cavaleiro está na terra. Ele está provocando guerras, destruições, perseguições, e esse cavaleiro diz que ele veio para vencer. É diferente completamente de quem é Jesus. Então, veja bem. Então, nós não podemos confundir esse cavaleiro com Jesus.
no item 5 diz o seguinte: o Apocalipse é um livro de revelações e simbolismo. Foi escrito quando a igreja sofria perseguições. Então, veja bem, por que nós, quando eu estive estudando sobre o autor do livro de Apocalipse, então todo mundo diz assim, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Mas é o que diz. Mas, quando nós nos aprofundamos, nós não sabemos se foi realmente João que escreveu. Cria uma situação, se foi João ou se foi não. Então, veja bem, o que acontecia? Tinham os livros dos autores e tinham os livros que outros autores escreviam e botavam o nome daquele cara que era o que tinha mais valor, que era o chefe da escola. Então, veja bem, João tinha uma escola e atrás dele vinham vários autores que pertenciam a essa escola. E cada um desses autores, quando eles escreviam qualquer coisa que eles escrevessem, eles determinavam que tinha sido João que tinha escrito. Se você vê, se nós formos olhar o Pentateuco, todo mundo diz que foi Moisés quem escreveu, mas tem coisas que não foi Moisés que escreveu. Não foi Moisés que escreveu. Teve coisas que já estavam escritas e coisas que foram escritas muito depois de Moisés. Então, meus amigos, como nós estamos tratando aqui de Apocalipse, essa escola que pertencia a João, então esse cara, será que foi ele? O vidente era ele ou era um outro dessa escola? Mas como ele era o cabeça, então fica como se fosse para ele mesmo. Então, para nós, é João esse vidente. Entendemos assim que o Apocalipse foi escrito por João. O Apocalipse é um livro de revelações e símbolos. Foi escrito ainda quando a igreja sofria perseguições. Então, agora veja bem, a igreja sofria perseguições e João estava escrevendo o livro. Agora veja bem, quem era que exigia adoração? O imperador. E a igreja estava sendo perseguida porque não aceitava adorar o imperador como Deus. E agora veja o seguinte, como era que o João tinha que escrever, ele tinha que atacar o imperador? Era impossível, porque se ele ataca o imperador, aí a perseguição ia dobrar. Então, se estavam morrendo cristãos, em torno de 3.000 por dia, crucificados, jogados pelas feras, ali no Coliseu, foi lançado no Coliseu. Muitos cristãos lá morreram devorados pelas feras, outros morreram queimados pela fogueira, e assim. E o João, ele tinha que ter todo o critério para escrever, para não trazer mais complicações, mais tribulação e mais perseguição pelo imperador. Então, veja bem, por isso que esse livro é feito assim, dessa maneira, foi escrito assim, dessa maneira, para não provocar a ira do imperador. Então, é usado esse simbolismo, usado assim, essa maneira como ele foi escrito, para que não trouxesse mais sofrimento para a igreja daquela época. O vidente João usou uma linguagem simbólica para não provocar ainda mais a ira dos imperadores. É isso que eu estou falando. O Apocalipse não obteve uma posição canônica por muitos séculos devido à imensa dificuldade para entender. Continuando o estudo, os 7 selos, Apocalipse 6, 1 a 8,6, que é a introdução. Os acontecimentos futuros começam a partir
da quebra do primeiro selo. O que são esses selos? Os selos representam 7 julgamentos, um após o outro. O que quer dizer com isso? Que cada um desses julgamentos, o primeiro selo traz um julgamento, o segundo selo traz outro julgamento, e o quarto e assim por diante. Nós temos até o 7º selo. Mas nós vamos tratar aqui até o 7º selo, nós queremos tratar aqui nessa parte apenas os 4 cavaleiros do Apocalipse. E depois, quando chegar mais tarde, nós vamos falar sobre as trombetas, que ela se inicia no capítulo, depois do 7º selo, porque o 7º selo ele anuncia o juízo das trombetas. Do juízo das trombetas se derivam os ais. Olha isso aí. Então, às vezes a gente lê o livro de Apocalipse e não percebe essas coisas. É que os 3 primeiros juízos das trombetas, eles trazem o quê? Eles falam que o primeiro juízo ataca a natureza inanimada, que são os rios, as florestas, as águas, as nascentes de água doce. E quando chega na 4ª trombeta, ele anuncia a divisão, ele vem trazer a divisão da primeira parte, que é a parte inanimada, e a 4ª trombeta anuncia o que vai ser com a parte animada, que é as pessoas. Então, aí começa o que? O primeiro ai, primeiro ai, que é a 5ª trombeta. A 6ª trombeta é o 2º ai, e a 7ª é o 3º ai. Entendeu? Então, para você, ele está dizendo ai porque esses juízos são terríveis, cada um pior do que o outro. E finalmente desses ais se derivam as taças ou os flagelos. O capítulo 6 a 19 mostra uma longa série de julgamentos divinos. É que nós vimos lá no início que ele está dizendo assim que os juízos do Apocalipse eles começam a partir do capítulo 4, a partir do versículo 1 e vai até o capítulo 22, do versículo 21. Então, esses juízos vão até... Mas nós vemos lá que no capítulo 21, ele está falando do novo céu e de uma nova terra. Então, os julgamentos eles vão até o 19. Como está dizendo aqui, que do sexto, do juízo do 6º ao 19º. Então, desses acontecimentos, podemos considerar o seguinte: o que vai acontecer durante esse período dos 7 selos até o juízo do capítulo 19. Então, nós vamos ver aqui mais ou menos aquilo que irá acontecer, que são guerras trazidas pelo cavalo branco, iniciada pelo cavalo branco, conflitos internacionais, terremotos, fome, perseguição contra os justos, sinais no céu e na terra, nos céus, eclipse do sol e da lua, deslocamento das estrelas e abalo dos poderes celestiais. Bem, com essa parte aqui nós encerramos a primeira aula referente à introdução ao estudo do juízos da tribulação. Até a próxima aula. Que bênção, né, meu irmão? Gostou da aula? Foi edificado? Fez bem? Tá leve aí o conhecimento
te encheu, o conhecimento te renovou. Olha, eu quero te convidar para a próxima aula, no domingo que vem, dia 14. Você que é de Manaus, às 10 horas da manhã. Você que nos acompanha, que está no horário de Brasília, às 11 horas da manhã. E você que é do Acre, nossa região aqui, nosso país é extenso. Você que é do Acre, às 9 horas da manhã, dia 14, teremos o nosso próximo encontro aqui na Academia do Ensino. E vamos continuar com essas lições maravilhosas, falando sobre o juízo da tribulação, capítulos 15, 16 e 17 de Apocalipse. Vamos fluir na palavra de Deus. Você também pode, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para você fazer download da apostila, dos slides que trouxeram a ministração dessa aula. Você pode guardar esse material, continuar digerindo ele, meditando. Não esqueça, envie um feedback, o que você achou dessa aula, o que você curtiu, sua pergunta. Continue conosco. Nós queremos crescer juntos. É um tempo de fortalecimento juntos, aonde no conhecimento da palavra vamos nos alimentar e vamos crescer para a glória de Deus. Eu quero desejar a você um domingo maravilhoso, um domingo de bênção do Senhor, um domingo onde o Senhor vai abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família. Quero te convidar, estaremos mais tarde às 18 horas aqui de Manaus, 19 aí em Brasília. Estaremos mais tarde celebrando a Santa Ceia do Senhor. Não falte, prepare aí o pão, o suco de uva, algumas uvas, reúna a sua família, faça uma mesa bonita, depois tire uma foto, sua família junta, todos os elementos, tire uma foto, nos envie para a Igreja Metodista Wesleyana do Ouro Verde, envie lá no Facebook, envie no WhatsApp, para que possamos montar um vídeo com todos aqueles que participaram da comunhão de Cristo. Nós vamos viver hoje a comunhão do corpo de Cristo, a Santa Ceia do Senhor. E fica aí o meu convite para que você participe desse momento tão lindo da igreja. Tenha um dia abençoado, que a tua família seja abençoada. Um domingo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e estaremos encerrando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela porção da tua palavra, pelo alimento, Senhor, que nos sustenta. Te agradecemos por esse período de ensino, um período de qualidade. Seja conosco em todo o tempo. Nos traga de volta para essa sala de aula, de novo, para ouvirmos a tua palavra domingo que vem. E viveremos um tempo maravilhoso do conhecimento de Deus em nossa vida. Te agradeço, Deus, pela escolha maravilhosa, pois a tua palavra diz que tu nos amou primeiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse tempo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja e permaneça com toda Israel do Senhor. E a igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, diz amém. E o Senhor Deus nos fará prosperar em toda boa obra, proclamando vida, transformando gerações. E declaramos nessa manhã que a Zona Leste é nossa, na autoridade do nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus. Até semana que vem.